Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bora começar? Bora! Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje é 3 de fevereiro De 2024. Eu tenho uma raiva quando o podcast não fala as datas. Estranho, Isso né? que a gente vai falar, né? Você tá assistindo, então gravou quando? Ah, mas aí a galerinha vê lá embaixo, lá, né? Mas é quando posta, porque o problema nosso é que a gente posta um ano É, depois. depois de 6 meses, mais Pessoal, ou menos. estamos postando nesse momento o episódio 22, o que é um absurdo. Que vai Porque o episódio 22 foi gravado provavelmente em julho do ano sei passado. lá. Provavelmente em julho do ano passado. É uma palhaçada. A culpa, somos culpados por isso, gente. Nós tivemos 3 episódios essa semana, hein? 3? 3. A gente tá dedicado. Do céu, tamo junto. Estamos dedicados. Nunca fizemos tanto, nunca trabalhamos muito. Acho que precisamos de férias. Eita. O pessoal acha que a gente já vai parar. Que a gente tá... Não, bom, paramos com as férias, né, pra falar a verdade. Galera, quem vos fala aqui é o Alê. E aqui é o Fagner, beleza, gente? Pra quem não Tudo nos bom? conhece aí, tá entrando agora no canal, seja muito bem-vindo. Espero que gostem desse conteúdo, Sim. Aproveitem pra ver os outros, como é que fala? Maratonar os outros episódios. Já temos 22 publicados. 22, que por sinal é muito bom. Vai ter mais compartilhamento, a gente vai pegar pesado nas divulgações agora. Você sabe que a gente fala isso há 1 ano e meio, né? Mas agora vamos pegar pesado, que nós estamos firmes, eu e o Lu aí, vamos pras cabeças. Fala aí, Lu. Aí. Aí, pronto. Vamos pegar... vamos pegar pesado para que possa chegar na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade e que você também possa fazer perguntas para nós, né? Sim. Tanto é que tem uma pergunta também no Instagram, vamos responder por lá. Temos pergunta também no YouTube, vamos responder por aqui, né? Spotify, não dá para fazer pergunta pelo Spotify? Dá pra fazer pergunta. A gente vai habilitar agora a parte de perguntas no Spotify. Então, vai ficar mais fácil para vocês chegar mais próximo de nós, né? E também responder para vocês as perguntas, beleza? Então, compartilhe. Deixa o like aí, ativa o sininho para que vocês possam receber todas as notificações. Muito bem, muito bem. A gente vem falando sobre... As aparições de Nossa Senhora. E a gente vai falar hoje de quê? Aparições de Nossa Senhora. Aparições de Nossa Senhora. Hoje é aparições de Nossa Senhora. Só que agora é onde? Onde? No Brasil. No Brasil. Posso estar errado, Pernambuco? Pernambuco. A gente deveria falar de Aparecida, né? A gente não falou de Aparecida. Ainda nenhuma não, vez. mas vamos chegar lá. Não falamos não. Acho que o próximo a gente Você pode sabe que eu falar tenho de um Nossa Senhora. livro ótimo de Aparecida? Então a gente fazer lá em Aparecida, essa. Ia boa. ser legal. Ó, eu tenho um livro ótimo de Aparecida. Sabe o que a gente poderia fazer? O modelo que a gente fez do Banquete do Cordeiro. Muito bom. Que era da gente ir lendo o livro. E detalhe, o Banquete Vou do pegar Cordeiro esse foi o que teve mais visualizações. Até agora. No Spotify, o Banquete do Cordeiro Arrebentou. também arrebenta. Ele só não ganha... os episódios de Lutero, Também. o pessoal se interessa muito. E o Gênesis, que foi o primeiro Foi de os todos. primeiros. O primeiro de todos também. Mas os episódios todos, a nossa galera é meio fiel, assim. O pessoal... Isso, agora tá começando a ter mais visualizações, tá ficando legal, meu. o pessoal tô ouve curtindo, hein? tudo. No Spotify já passaram de 3 mil plays. Show de bola, show de bola. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito Agradecemos aí o carinho de quase vocês. 3 mil plays. Tá? Continuem. Logo vão ter vídeos curtos também nos shorts aí pra vocês, mas a ideia é sempre manter os vídeos longos, com explicações do início, como a gente sempre fez. O Fagner com essa maravilhosa intelectual explicação e eu aquele famoso por quê? Hein? A maravilhosa intelectual e explicação foi... Gostou dessa, né? Pô, caramba. Você não pensava que eu ia Não sei falar nem o isso, que né? eu faço. Agora ele não vai conseguir mais explicar. Fiquei com Enfim. meme com a bochechinha, né? Meme de E- bochechinha. Então vamos lá. Bora Vamos falar de quê? de Simbres. Vamos falar hoje das aparições de Agora. Nossa Senhora. Nós vamos falar em Campinas e em Simbres. A gente não sabe direito como é que esse negócio vai ficar. Pra Nem falar, a quanto verdade, ele estava vai demorar. debatendo aqui o que aconteceu, o que não ia acontecer, A quem gente falar. tentou discutir aqui um pouquinho, mas... Enfim, vamos começar. Roda a vinheta aí e vambora. É o que a gente Vamos sempre nessa. fizemos, né? Deixa Deus agir. Deixa eu elogio. Vamos lá, pessoal. A gente estava discutindo aqui muito brevemente, ficamos aqui uns 15, 20 minutos no máximo,
falando sobre isso, por quê? Nós vamos falar das duas aparições, talvez seja um podcast bem rápido, Ou sei, não. ou não. Opa, não fui eu. Dia que eu não tô. Será nessa hora, sábado, 9 da noite. Ah, mas eles iam até às 10, acredita? Os caras estão... Aí é o seguinte, falar dessas aparições tem muito material, né? Tem muito material na internet. Acho que não veio ao caso a gente falar... E detalhe, cada um fala de uma coisa de formas diferentes. Nós temos o professor Rafael Tolon que fala muito, né? Eu acho que foi talvez o primeiro nome na internet que levantou na internet o assunto Coroa das Lágrimas, que é a aparição de Campinas. E, nossa, é um historiador, né? Um professor que a gente fica horas e horas assistindo ele e não se cansa, porque é muito profundo. Então procurem os vídeos do professor Rafael Tolon, tem muito material sobre Coroa das Lágrimas. A própria oração da Coroa das Lágrimas, que é bem curtinha. Nossa, eu deveria ter trazido. Ah, a gente pega aqui, eu tenho a Coroa das Lágrimas. Ah, você tem a coroa? Sim, minha esposa reza todos os dias. Todos os dias. Eu deveria ter trazido. Eu não trouxe. Vamos pedir Uber, rápido. Desculpa, pego na próxima. Lembrei agora disso, assim, mas, enfim, minha esposa reza às 10 da noite, são 9 horas da noite, já eu ia rezar. Não ia dar. Mas nós temos esse sacramental em casa, esse artefato, que ele tem um formato muito parecido com o rosário, só que são 7 contagens, em vez de 10, então são 49. Porque são 7 de 7 e não 10 de 5, como é o caso do terço e o rosário. Mas então tem esse artefato. Então vocês podem procurar na internet como rezar, Coroa das Lágrimas, ok. Se vocês quiserem muitos detalhes sobre a Coroa das Lágrimas, também podem procurar aí o professor Rafael Tolon, tem bastante coisa bacana aí sobre isso. Sobre Simbres, a aparição de Simbres em Pernambuco, também tem muito material sobre a aparição de Simbres. Então o que a gente vai tentar falar aqui é um pouco um resumão desses materiais, mas tentar buscar alguma correlação do que a gente já vem falando e da nossa interpretação. Aqui tem muito da nossa palavra, então... Vai ser bastante, porque para vocês entenderem melhor, tem uma correlação com praticamente uma boa parte das aparições lá atrás, né? Sempre tem. E aí, é tipo um pegado daqui, para que essa aparição de Simples tenha uma conclusão legal para vocês. Deus, e tá lá no catecismo, a partir do item 50 do catecismo, você vai ver a revelação de Deus, né? Deus vai se revelando. As verdades sempre existiram, mas Deus vai se revelando. E ele vai se revelando para e passo, lentamente. Então tudo está conectado. Tudo está conectado. 100% está conectado. As aparições de Maria todas estão conectadas. Então a gente vai tentar buscar alguma correlação entre elas, porque de fato eu acho que o entendimento pode nos ajudar mais do que simplesmente o detalhe puro e simples da aparição. Não que seja pouco, é muito. Acho que faz parte da riqueza, todo conhecimento é bom. Mas a gente vai tentar buscar aqui... É que a humildade dessa aparição foi demais, né? Foi mais humilde do que todas as outras, Vamos começar aqui sobre as aparições. Mas antes de falar delas, eu acho que é importante que voltemos na aparição da Medalha Milagrosa. A aparição da Medalha Milagrosa em Paris, na Rue de Bac, que nós já falamos, que tem episódio sobre isso, Sim. que nesse momento nós não subimos, mas já estará aí. Um dos que a gente mas já está gravado. Na aparição da Medalha Milagrosa, na Rue de Bac, para Santa Catarina Labouré, o que nós temos ali, nós temos uma vidente, né? Sim. Vamos pegar a situação da Medalha Milagrosa. A Medalha Milagrosa, a aparição, ela acontece, né? São duas ali, mas a primeira, 1830, 40 anos depois, exatamente, do início da Revolução Francesa, que é 1789, e nós já falamos muitas vezes que a Revolução Francesa, ela talvez seja a hora que o câncer no corpo tem metástase. Né? Porque agora na Revolução Francesa que os males vão começar a se espalhar pelo corpo todo de Cristo, por toda a humanidade. Então, já falamos bastante sobre isso. Podem procurar muitos detalhes sobre a questão da Revolução Francesa, como a gente já falou, tem nos outros episódios. Mas o que a gente quer falar é o seguinte, são 40 anos depois, como 40 anos no deserto, Nossa Senhora aparece para a vidente Catarina Labouré, que a Catarina Labouré, a Santa Catarina Labouré, que o corpo é incorrupto, também podem procurar, está entre os corpos mais perfeitos, mortos há tanto tempo, né? São 1830, estão indo para 200 anos. 200 anos e o corpo está lá intacto, uma imensa, eu não sei exatamente a proporção da incorruptibilidade desse corpo, mas eu acho que deve estar próximo do 100%.
Ela tem brilho nos olhos ainda, para você ter ideia. 200 anos depois, não está embalsamado o corpo, nada disso. Procurem vídeos na internet. Como se ela estivesse dormindo. Né? Ou Viagem para Paris, que você também vai ver o corpo dela lá. Se for, me leva nós, leva o podcast. Eu aceito, a gente pode fazer lá com ela. Mas de primeira classe. Por favor. A gente não viaja se não for. Um apelo, eu nunca viajei de avião. O Fagner vai toda semana. Se quiser me levar, pode. Eu vou toda semana para onde? Vai para Portugal. O Ale fala que eu tô sempre em Portugal. Vive em Portugal, só volta a levar mala. Não é sempre não, gente. É que no meu trabalho eu viajo muito de Viaja muito. Aí toda vez aí fala, você tá em Portugal de novo, como se eu fosse pra Portugal toda semana. Ponte aérea. Vou tomar café em Portugal. Ponte aérea São Paulo, Lisboa. Aí vai o palhaçada. Então assim, mas voltando ao assunto. Sim. Então nós temos essa vidente. Que já era lá atrás, já via. Não, ela já visões, é evidente desde criança. Ela via Jesus desde criança. No podcast a gente dá muitos detalhes. Mas o importante é assim, ela via muito Jesus, mas não via Maria. Então nós temos um evento que eu não vou dar spoiler, mas assistam lá. Ela come um pedacinho de uma roupa de um santo, assistam lá, e que é um santo muito mariano, e ela, de noite, acorda com o anjo da guarda a chamando. Ela ainda é uma noviça no convento, a Catarina Caboré, e ela vai até a capela, meia-noite, e lá ela tem um primeiro encontro com a Nossa Senhora. E depois, no outro dia, por volta de umas 5 da tarde, ela tem o segundo encontro. Ok, o que é importante disso? O importante é que a França vivia o tumulto pós-início da Revolução Francesa. Além disso, uma convulsão social acontecendo no país todo. Ainda tinha uma monarquia mais ou menos, assim, meio meia boca, da qual Nossa Senhora ela profetiza a morte do rei. Uhum. Mas a França vem enfrentando uma epidemia de cólera. Cólera é uma infecção bacteriana terrível que, para você ter ideia, a pessoa está saudável, ela entra numa crise de vômito e diarreia e em menos de um dia a pessoa fica cadavérica. Vira um cadáver, praticamente vivo, e morre muito rapidamente. Muito rápido? Muito rapidamente. Cara, pensa que você fica vomitando e tendo diarreia sem parar. Direto. O tempo inteiro, sem parar. Sem parar. Isso é a doença da cólera, é terrível. Então, essa infecção bacteriana, segundo pesquisas, ela desceu da Rússia. Opa. Novidade, né? Parece o Rolando Lero da escola do professor Raimundo. Somebody love. Somebody love. Guarda essa informação aí. Guarda essa informação aí. Essa infecção bacteriana desce da Rússia, somebody love, desce da Rússia, e ela está pegando a França fortemente. Né? Não podemos esquecer que a Revolução Francesa também, todo o efeito que ela vai gerar pós-Napoleão, vai para o comunismo, e esse comunismo pega justamente a Rússia. Então, esta vidente Catarina Caboré, ela vive num momento de uma perturbação social muito grande, né, na França como um todo. Detalhe, procurem a Batalha de Vendéia na França. Batalha de Vendéia. Vai falar muito de São Luís Maria Grion de Montfort, que é o nosso santo mariano do Tratado da Verdadeira Devoção. Está em Paris também, 100 anos antes. Mas procurem, 200 anos antes, procurem essa história. Vale muito a pena, porque vocês vão encontrar a conexão. Já falamos dessa conexão também. Mas essa vidente, a França vive um tumulto de cólera. Maria aparece para ela. E na segunda aparição, Maria manda cunhar uma medalha. Maria fica no formato, né, da medalha. Sim. É um formato oval e manda cunhar a medalha. Qual é o sentido que tem dentro dessa medalha? Maria pede oração, né, muita conversão, mas manda cunhar aquela medalha e espalhar para todos. A medalha na frente tem a Nossa Senhora, que no desenho original está segurando o globo, mas que no desenho que depois chegou para todos, que de fato foi cunhada, ela está com os braços abertos, né, a Nossa Senhora das Graças, e das mãos dela, que são dos anéis, saem raios de luz. Isso na frente. Em volta do anel está escrito: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu falei do anel? Em volta do anel? Não, em volta da medalha. Em volta da medalha está escrito: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, com Nossa Senhora com os braços abertos.
Santa Catarina Laborré perguntou, por que que tem anéis que não saem luzes, raios de luz? Sim. Nossa Senhora disse, são as graças que não foram pedidas para as pessoas. Então, ali ela está muito claramente como a medianeira das graças. São Luís Maria Grillon de Montfort deixa escrito no seu livro, tanto O Segredo de Maria, quanto o Tratado da Verdadeira Devoção, que se engana muito quem acha que chega a Jesus sem passar por Maria. Porque no Evangelho, porque se Deus quis nos entregar o seu Filho por Maria, é por Maria que nós chegamos até Jesus. Obviamente, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas o único mediador entre os homens e Jesus é Maria. Ponto. Né? Então, não gostou? Conversa com São Luís Maria Grillon de Montfort, debate com ele. Agora, quem é mariano sabe muito bem, e o povo sempre soube disso na nossa mãezinha do céu. Ele vai te responder em sonhos e tal. E aí, ela aparece dessa forma. Outro detalhe, o Maria concebida sem pecado nos remete ao dogma da Imaculada Conceição, que não havia sido proclamado. Não havia sido proclamado. Ainda não tinha sido? Não. O dogma da Imaculada Conceição vai ser proclamado 20 anos depois pelo Papa Pio IX. Ele proclama o dogma da Imaculada Conceição. Mas Maria já apareceu dando a letra, praticamente dizendo o seguinte, pessoal, a igreja de fato já vem discutindo esse assunto há Bastante 1000 anos. Tempo, né? Há 1000 anos, ali na Escolástica, no ano 1200 mais ou menos, uns 600 anos desse evento, já havia um debate muito caloroso na Escolástica toda, o próprio São Tomás de Aquino envolvido, enfim. Então tinha um debate muito grande entre franciscanos e dominicanos, mas naquele momento é como se Maria chegasse e falava, basta, chega, né? Vou, assim, é igual aquele código do videogame, vocês estão tentando descobrir sozinho como é que é o Fatality? Não, pega a revista aqui que já tá pronto. Então chegou uma hora quase que ela disse, né? Eu fui concebida sem pecado. Então 20 anos depois, o Papa Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição, maravilha. Então a frente da medalha é isso. Atrás da medalha, o que a gente tem escrito? Atrás da medalha nós temos o M de Maria, o altar de Jesus e a cruz. Isso. A corrente e as 12 estrelas, simbolizando aí as 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos, né? Como rainha do universo, bate muito com o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo dos pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Então, ótimo. Mas o que essa medalha milagrosa, o que ela tem a ver? Maria mandou distribuir esta medalha. Nossa Senhora pediu para que essa medalha fosse distribuída. Lembrando que estava tendo um surto de cólera. Que uma devoção ao seu, né? Depois lá em Fátima fica mais claro, Imaculado Coração, mas que assim, uma devoção que é para que através de Maria cheguemos em Jesus. Através de Maria cheguemos em Jesus. Então Maria chega e diz assim, olha, para chegar às graças do meu filho, venham por mim. Meus filhinhos queridos, eu vou levá-los. Eu sou a Imaculada Conceição, né? Que depois a gente sabe que lá em Lourdes, ela vai dizer, né? Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Então, a gente tem esse evento aí acontecendo também. Bom, depois que as medalhas foram distribuídas, uma sucessão de milagres. As pessoas sendo curadas aos montes da cólera, que vinha da Rússia. As pessoas sendo curadas aos montes. E o que Maria tinha profetizado sobre a morte do rei, de fato, aconteceu. A igreja acreditou rapidamente. O Papa Pio IX aceitou e espalhou essa devoção rapidamente sobre a medalha milagrosa. A igreja não deu o nome de medalha milagrosa para a medalha, mas o povo deu. O povo deu porque os milagres vinham através dela, né? O sacramental da medalha milagrosa trazia, aumentava a fé das pessoas e Deus se manifestava. Então, peraí, então aconteceu sobre a medalha milagrosa, no caso, não foi algo que a irmã trouxe, foi o povo que... Não, foi Maria que mostrou para a irmã e pediu para a irmã fazer. Mas aí, o nome não veio assim. É mesmo? Diferente do Coroa das Lágrimas. E pior que não, no outro eu pensei que foi as irmãs. Não. O nome Medalha Milagrosa não foi dado por Nossa Senhora. O nome Medalha Milagrosa foi dado pelo povo. Aqui era uma medalha da Nossa Senhora das Graças. Entendi. Né? Nossa Senhora das Graças, com o título aqui também, né, de Imaculada Conceição. Poxa, eu te juro que eu pensei que foi... assim, né, tô falando no Spotify, mas é porque em volta da medalha está escrito, ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, né? Então, através de Maria,
as bênçãos virão. Maria vai pedir para Jesus como ela pediu nas bodas de Caná. Como ela pediu nas bodas de Caná. Mas o que é interessante é assim, é implementada um sacramental, uma devoção, para se aumentar a devoção do povo, porque logo Maria vai trazer outros recados. Né? Logo ela vai trazer outros recados. Então, passa a medalha milagrosa, a gente tem o evento de La Salette, ainda na França. O evento de La Salette, aqui na França, nós temos 2 crianças que vem Nossa Senhora na cidade de La Salette, é uma única aparição da qual Nossa Senhora está chorando. Também já gravamos a aparição de La Salette. Falamos bastante, né? Muito até. Muito. Mas o que Nossa Senhora fala muito em La Salette, muito, ela está desesperada, né? Quer dizer, ela está chorando, semblante triste, mão no rosto. Aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na sala próxima do confessionário no Alphaville, tem uma imagem lindíssima de Nossa Senhora de La Salette, com ela com a mão no rosto, chateada, ela se levanta, né, com a aparição para as crianças, começa a andar pela grama e ela conta para as crianças que ela está chateada basicamente com 2 coisas. As pessoas estão se dedicando mais à vida na terra que à vida no céu. Deixando Deus de lado. É o papo dos carroceiros e das batatinhas. Né? Ouçam nossos episódios. Uns 2 episódios mais atrás. 2 episódios para trás, os carroceiros e as batatinhas. Mas que no geral o que ela está dizendo é: vocês estão trabalhando até de domingo. Pô, domingo é o dia do Senhor. Vocês estão abandonando o dia do Senhor. Vocês estão perdendo a fé. Isso vai levá-los à condenação. E fala especificamente da igreja, da corrupção que a igreja vem vivendo. Isso é a Nossa Senhora. Lembrando que a Maria tinha implementado um devocional anos antes. 20 anos antes. E agora ela aparece dando um recado. Depois ela aparece em Lourdes, ainda na França, na mesma sequência. E o aparecimento de Lourdes, como a Imaculada Conceição, né? Eu sou a Imaculada Conceição. A aparição de Nossa Senhora em Lourdes é uma aparição de cura. Né? Depois de uma sequência de aparições em Lourdes, a gente tem a fonte que jorra a água. Isso. Ouçam também esse episódio. Elizabeth Subiru, né, em Lourdes. Mas o recado que fica em Lourdes é a salvação do povo. É a salvação do povo. É uma sequência de milagres, são tantos milagres em Lourdes, que foi implementado um escritório para investigação dos milagres que existe até hoje. Não parou, né? Tá. Mais de 6.000 milagres foram atestados por esse escritório. E sem contar que já foi explicado, foi reexplicado, e ainda tem mais coisas. Tem psicólogos, psiquiatras, médicos, tudo examinando as pessoas que receberam os milagres para ver se de fato são milagres. E mais de 6.000 eventos foram constatados como que a ciência não pode explicar. Então, isso é Lourdes. Então, ela aparece na medalha milagrosa implementando uma devoção sacramental, aparece em La Salette dando a chicotada e o alerta, aparece em Lourdes como uma mãe, né? É a mãe que dá a chinelada e depois abraça o filhinho. Lá em Lourdes, ela vai lá e abraça o filhinho, mas nós temos um evento interessante com a vidente de Lourdes, porque a vidente de Lourdes também foi tida como louca. Por que também? Porque isso vai acontecer em Campinas. A vidente de Lourdes foi tida como louca. Né? Você tem a cena dela, que Nossa Senhora pede para ela comer o barro da onde vai jorrar a água. As pessoas falam que ela é maluca. Então, ok, passou Lourdes. E aí Nossa Senhora aparece em Fátima. 1917. Em Fátima, nós temos o seguinte evento. Um ano antes da aparição da Nossa Senhora, nós temos o aparecimento do anjo. O que é interessantíssimo em Fátima, para que não nos esqueçamos, e já falamos disso, exatamente sobre isso, não sei se nós falamos, mas vamos deixar aqui registrado. Porque como é que é? Eu vou para Portugal direto. Vai para Portugal. E sempre vou para Fátima. Mas só para vocês saberem, o nome Fátima foi dado pelos muçulmanos, né? Na época que os muçulmanos dominaram a Península Ibérica, dominaram aquela região, um dia tinha 2 muçulmanos andando pela Cova da Iria, que é onde... Cova porque, né, é um
um local meio acidentado, assim, um relevo baixo, parece uma cova mesmo, e eles viram ali nas azinheiras, que são umas arvorezinhas pequenininhas, eles viram uma bela mulher. Tão bela, tão bela, tão bela, que eles constataram ser um aparecimento do céu. Mas eles acharam que era uma das filhas do Maomé. Olha o que estava na cabeça dos caras. Doideira. Que uma das filhas do Maomé, de fato, se chamava Fátima. Interessante porque no Alcorão, a mulher que é citada no Alcorão é Maria, mãe de Jesus. É Maria, mãe de Jesus. Mas, enfim, aqueles muçulmanos, por algum motivo, achou que aquela mulher linda era uma das filhas do profeta Maomé, lá de 1000 anos antes dessa cena. E quando 1000 anos não, algumas centenas de anos para trás. E colocaram o nome do local de Fátima. Colocaram o nome do local de Fátima. Esse é o nome, o bairro, né, o condado, vilarejo, ali, vamos chamar assim, o vilarejo chama-se Fátima por conta disso. Foram os muçulmanos que deram esse nome para o local. Lá, agora em 1917, Nossa Senhora aparece no mesmo local. Ou seja, era ela mesma. Só que quando ela apareceu para os muçulmanos, ela parecia séria e não olhava para eles. Não olhava para eles. Tô de mal. Mas agora que apareceu para as crianças, não. Ela fala com as crianças, ela sorri para as crianças. Em Fátima, qual é o recado? Resumidamente, né? É uma sequência de aparições, mas então o que eu disse é, o anjo aparece um ano antes, e o que o anjo faz? Ensina as crianças a rezar. Né? Ensina para as crianças 2 orações. A oração à Santíssima Trindade e também a oração para a conversão dos pecadores, dos pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E o anjo vai e busca uma Eucaristia num sacrário perto e entrega para as crianças. Com um detalhe, ele diz, eu sou o anjo de Portugal. Se nós pegarmos pela Bíblia, lá no Gênesis, a gente vai ver que Deus, a primeira revelação dele, pós deixar de andar com os homens, ali depois na família de Caim e Abel, de Adão, Eva 7, a gente vai ter lá no Gênesis que a primeira manifestação da revelação de Deus é o dilúvio de Noé. Uhum. E os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, vão dar origem aos povos da terra. Então, Deus, ele se revela para as nações e protege as nações. Vindo para Fátima, nós temos o anjo dizendo, eu sou o anjo de Portugal. Quer dizer que os países têm anjos. Os países têm anjos. Então, quem sabe qual é o anjo do Brasil? Ou talvez, eu suponho, na minha opinião, tranquilo, pode contestar comigo, eu acho que o nosso anjo é o mesmo de Portugal. Porque, para mim, para o céu, Brasil e Portugal é o mesmo país. Já discuti isso, inclusive falei isso com um amigo ontem. Eu não sou muito não de negócio aí, porque o anjo para nós tem que ser São Miguel, né? Por quê? Ele que derrubou o Satanás. Derrubou o Satanás. Existe... Porque, o nosso dia tem que ser São Miguel para nos defender. Tem uma história que diz que o anjo de Portugal é São Miguel, né? Existe nosso dia a dia é complicado. Existe uma devoção para isso. Então, Nossa Senhora, o anjo de Portugal aparece um ano antes e implementa oração. Certo? Oração. Depois começa a aparecer para as mesmas crianças, né? Lúcia, Jacinta e Francisco. E fala para eles, você quer sofrer pelos pobres pecadores? Sim. E eles dizem sim. Temos as cenas de Fátima curiosas, porque o que é bacana? Lúcia muito esperta. Que também está no nosso podcast. Interroga a Nossa Senhora, né? A gente tem aquele famoso interrogatório já na primeira aparição, que Lúcia pergunta, porque Lúcia fala, vê e ouve Nossa Senhora, Jacinta só ouve e vê, e o Francisco só vê. Mas a Lúcia faz aquela pergunta, né? Entre uma série de perguntas, ela pergunta, eu vou pro céu? A senhora diz, vai. Você vai. A Jacinta vai pro céu? Vai também. E o Francisco vai pro céu? Vai, mas precisa de muitos terços. Esse tá complicado. Precisa de muitos terços. E no decorrer da história é o que mais pede, né? Nós temos um problema com a Amélia, né? Porque ela começa a perguntar sobre as vizinhas dela que tinham falecido, e uma delas, uma mocinha, por volta de uns 19 anos, que era a Amélia, e Nossa Senhora diz, essa está no purgatório e ficará até o fim do mundo. Nossa! Que será que a Amélia fez? O problema é que para estar no purgatório, você não fez nenhum pecado mortal, né? Seus pecados mortais estão todos confessados. Então talvez a nossa situação hoje seja bem pior que a da Amélia. Será que a gente... Não. Sim. Sim. Ou não.
Talvez. Porque ela não tinha nenhum pecado mortal, por isso que ela ganhou o purgatório. Mas ela que vai ainda ficar tem lá uma até o fim reconciliação, dos né? Dá para tempos. poder, Pois mas é. agora, fim dos tempos. Pois é, mas Nossa Senhora implementa essa devoção e entrega para as crianças 3 segredos. Esses segredos são revelados na década de 30, na década de 40, e os 3 segredos, 1, revela o inferno. 2, pede a devoção ao Imaculado Coração. 3, diz, a Rússia espalhará seus males pela terra. Sempre. Lá na Medalha Milagrosa, a gente tinha um evento que dava um sinal que o cólera vindo da Rússia, 1830. 1917, Nossa Senhora já dizendo, consagrem a Rússia ao meu Imaculado Coração. A Rússia vai espalhar seus males pela terra. Já em 1917, nós temos a queda do Império, da família real. 3 meses depois da aparição de Nossa Senhora, Stalin já invade o castelo da família real russa, mata toda a família real russa, implementa ali uma espécie de um regime transitório, e logo depois vem um negócio chamado Revolta Bolchevique, que aí implementa de vez o comunismo na Rússia. Nossa Senhora alertou. Outra coisa que ela fala em Sempre Fátima né? tá no final da Primeira Guerra Mundial, mas uma outra guerra virá se vocês não praticarem devoção e sacrifício pelos pobres pecadores. Outra guerra virá. Por que a gente contou toda essa história? Para chegar nessa aparição. Para que a gente entenda uma coisa. 1930, Campinas, Brasil, São Paulo. Nós temos um evento muito interessante. Acho que é aí que a gente tem que começar a chegar, né? Porque tem características, no evento de Campinas, tem características da Medalha Milagrosa. Foi aquilo que nós falamos no início. Tudo só faz a mesma volta, né? Entre aspas, mesmas histórias, com a mesma aparição, porém de formatos diferentes, né? Lembra que a história é um rocambole? Rocambole. Deus vai se revelando. E agora, como é a sua mãe? A mãe que busca o filho no desespero. Ela se revela, é o mesmo método. Porque não há nada, não há novidade. Não há novidade. Deus se revelou, terminou de se revelar completamente com a morte do último apóstolo, que é João. É um pouquinho depois ali, mas sim. Mas no geral, o dogma da igreja aceita que nada novo será revelado, nada novo, após a morte do último apóstolo. Nada novo vai ser revelado. Só que assim, o que acontece de lá para cá são detalhes e entendimentos. Então, a história foi contada. Agora vamos detalhar e aplicar ao tempo que a gente está vivendo. Porque nós vivemos o tempo da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. É como uma mulher que engravidou e assim, à medida que você está chegando o momento do parto, a gente está a cada dia mais próximo do fim dos tempos. E como está no Apocalipse, as dores do parto virão. E a gente não pode esquecer como está no Apocalipse 12, que teólogos, a igreja sempre aceitou que a mulher do Apocalipse 12 é a igreja, mas também é Maria. Como a mulher do Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, é a mulher no sentido mais universal, mas também é Eva. Então a Bíblia sempre tem esse sentido literal e os sentidos de fé e de interpretação. E a igreja tem esse poder da interpretação. E estava lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a mulher vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar da mulher. Então essa batalha entre os descendentes, ou seja, os filhos da mulher e o demônio, à medida que o fim dos tempos vai se aproximando, como dores de parto, a gente vai tendo muitas manifestações, tanto do céu, através de Maria, principalmente com Maria, e do inferno, com o próprio Satanás e seus demônios. Então essas coisas vão acontecer mais fortemente. Né? Você vê, né? A gente vem na sequência. Se você pega São Domingos de Gusmão, século XIII, recebe um devocional e a oração do Rosário. Certo? Logo ali próximo dele, nós temos
São Simão Stock, que recebe a armadura, enquanto o rosário é a espada, é a arma, o escapulário é a armadura. São Simão Stock. Depois nós temos em 1500 a aparição da Nossa Senhora de Guadalupe, o devocional, o manto de Guadalupe, pedindo oração, converte os astecas todos. Depois a gente tem São Luís Maria Grion de Montfort, trazendo a devoção de Maria lá no século XVII. Depois nós temos a Revolução Francesa, aí é o demônio chegando para valer, batendo de frente. Né? Não vamos esquecer que em 1500 era o demônio batendo de frente com Lutero, né? Usando Lutero para bater de frente. Dentro da igreja usou Lutero e agora na Revolução Francesa usou a sociedade para enfrentar o mundo. Maria começa a se manifestar muitas vezes, então essa repetição vai acontecer. Qual é a repetição? Vamos pegar ali Campinas. Vamos usar os personagens. Campinas nós temos 3 personagens importantes. Eu diria, 2 muito importantes e um coadjuvante bem importante. Nós temos o Dom Barreto. Não podemos esquecer uma coisa, tá? São Paulo, se eu não estiver enganado, é a única cidade do mundo que nasceu através de uma igreja e de uma escola. São Paulo? São Paulo. Tanto é que é só você ir ali no pátio do colégio que você vai ver o nascimento da cidade de São Paulo ali. Nós temos 3 igrejas que formam um triângulo. São Bento, Sé e Patriarca. Formam um triângulo que era o espaço ali da aldeia e do colégio. Campinas seguiu a mesma linha. Campinas também nasceu com uma igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Campinas também nasce com uma igreja. Então quer dizer que a igreja que já estavam lá cara, fez com mas, que mano, fundasse uma cidade. Sim, Campinas é assim. São Paulo também. Mas Campinas também. Mas qual que é a padroeira da cidade de Campinas, né? da catedral ali? Nossa Senhora do Carmo. Em Fátima, o último dia que Maria aparece, ela aparece como Nossa Senhora do Rosário do Carmo. Ela aparece como Nossa Senhora do Carmo. Nossa, Maria em Fátima aparece como a última aparição de Maria como Nossa Senhora do Carmo. Que foi uma aparição aqui. Que não, fundou a cidade. Não. A cidade de Campinas é a Nossa Senhora do Carmo. Sim, Maria. Isso é muito importante a gente ligar, cara. Porque a Nossa Senhora do Carmo é a Nossa Senhora do Carmelo. Na congregação do Carmelo é da onde vem o São Simão Stock, que recebe o escapulário. O escapulário nada mais é do que uma tirinha do manto, né, do escapulário, porque está nas escápulas, né, da roupa, do hábito dos congregados do Carmelo. Quem usa o escapulário aceita ser um congregado do Carmelo. Devocional, protegido por Nossa Senhora. A última aparição de Nossa Senhora em Fátima é como Nossa Senhora do Carmo. Campinas, tudo começa com a igreja Nossa Senhora do Carmo. Na Basílica Nossa Senhora do Carmo, enfim, nós teve um primeiro bispo, que foi um Dom Nery, e depois o Dom Barreto. O Dom Barreto começou a ter trajetória lá como um coroinha, e os outros 4 amigos dele, coroinhas, que foram coroinhas do Dom Nery, todos viraram padres e bispos. Interessante isso. Você vê, né? Um santo forma outro santo, não tem jeito. Tem jeito. A santidade é irradiante. Né? A santidade é irradiante. A santidade é irradiante. Olha o Dom João Bosco. A santidade é irradiante. São João Bosco, né? Desculpa. A santidade é irradiante, sempre. Então nós temos o Dom Barreto. Dom Barreto tinha uma preocupação muito grande, ele constrói muita coisa em Campinas, muita coisa, espalha muito, muita paróquia, muita comunidade, muita escola, muito orfanato, ele constrói muita coisa em Campinas, mas ele tem uma preocupação porque ele sente que a fé está arrefecendo e no diagnóstico dele é a ignorância do povo, ou seja, o povo está precisando ser instruído, está precisando de catequese. E ele queria, já tinha essa convicção que ele deveria montar uma ordem de pessoas congregadas que iriam até as comunidades mais carentes de Campinas, da região, né, da diocese de Campinas, catequizar as pessoas.
porque se as pessoas ganhassem o conhecimento, elas se converteriam e não ficariam naquela vida que não valorizam o sagrado. Bate muito com La Salete, né? Bate muito. Então, Dom Barreto muito preocupado com isso. Nas preocupações do Dom Barreto, ele encontra uma jovem, que é a Madre Vilac, que queria ser uma congregada. Iria para a Bélgica para ser freira, acabou não indo por conta da Primeira Guerra Mundial, não embarcou, ficou aqui. Acabou se encontrando, enfim, estou resumindo, né, uma história muito longa, tornando muito curta. Encontrou o bispo Dom Barreto através do seu diretor espiritual e o Dom Barreto a convidou para montarem uma congregação ali de irmãs, da qual o carisma seria a contemplação da paixão de Jesus, Jesus flagelado, né, o crucificado, e levar essa devoção como catequese às pessoas mais ignorantes, enfim, as pessoas que não conhecem, nós os ignorantes, né, os leigos. Sim. A irmã Vilac aceita e monta a ordem com outras 7 pessoas que já estavam com ela num apostolado, e o Dom Barreto indica a irmã Amélia. Então a coadjuvante importante é a Madre Vilac, porque é por conta dela que a ordem de fato é montada, mas é o Dom Barreto que já tinha a convicção, mas aí entre as 8 irmãs que montam, as cofundadoras, nós temos a irmã Amélia. E aí nós temos uma personagem extremamente importante. Certo? Certo. Alguma coisa? Não, só abismado. Só aguardando os próximos capítulos. A irmã Amélia, ela não é brasileira, ela na verdade é de um território chamado Galiza, na fronteira entre Portugal e Espanha. Ela não é daqui no caso. Não é brasileira. Resumidamente, veio com a família. Né? Primeiro vem os pais, porque pós Primeira Guerra Mundial, enfim, tudo ficou muito difícil na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E ela primeiro fica sozinha cuidando da avó, é uma adolescente. Sim. 14 anos, fica cuidando da avó. Quando a avó de fato faleceu, aí ela vem para o Brasil. Não vamos nos esquecer, né, que a Península Ibérica, que compõe Portugal e Espanha, da Europa toda é a região mais mariana da Europa. Por toda a Europa você tem muitas igrejas, muitas comunidades, muitas paróquias, muitos bispados dedicados a Nossa Senhora. É verdade. Mas na Península Ibérica, Portugal e Espanha é muito mais. É muito mais. Não vamos nos esquecer que na Universidade de Coimbra, um dos reis de Portugal, lá por volta do século XV, XVI, disse que nenhum professor daria aula na Universidade de Coimbra e ninguém estudaria na Universidade de Coimbra se não professasse que Maria era a Imaculada desde a Conceição. Só que o dogma da Imaculada Conceição viria 300 anos depois. Pra vocês entenderem o tamanho da devoção mariana em Portugal. Se você pega na Espanha, um dos reis de Castela, né, que é um dos reinos de Espanha, um dos reis de Castela usava uma espada na mão na guerra e na outra mão ele usava um rosário. Forte. Aí perguntavam para ele, mas você vai com o rosário para guerra? Isso pode enroscar? Ele, não. As duas armas são importantes. Então, para você ver, muitos reis, a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, tanto o povo como muitos monarcas, eram extremamente marianos. Extremamente marianos. E a Madre Amélia, a irmã Amélia, vem justamente de lá, né, da divisa com Portugal e Espanha. Não podemos nos esquecer que em Fátima, Maria disse que Portugal nunca pereceria. A fé de Portugal iria se espalhar. Olha que coisa, hein? Até hoje, olha né? Que coisa, olha que coisa. Então a irmã Amélia vem para o Brasil e aí se junta com a Madre Vilac, com o Dom Barreto e entra para essa ordem, funda essa ordem. Só que ela é uma vidente. Ela vê Jesus desde o dia anterior da primeira comunhão dela.
ela via Jesus com muita frequência. Ela é uma vidente de muita interação, muito parecida com a Santa Catarina Laborré, lá da Medalha Milagrosa, que também era uma vidente desde criança, desde adolescente. Você vê a similaridade? E ela tinha muitos eventos com Jesus e principalmente com Jesus. E uma das aparições, o que acontece? Um parente dela, a esposa está com uma doença muito grave, vai morrer, e ele, em desespero, bate na porta do convento dela e pede ajuda dela da oração dela. Ela sente um desejo muito forte, vai até o Jesus Eucarístico e fala para Jesus: se houver algo que eu possa fazer, eu entrego minha vida pela vida dessa mãe de tantos filhos. E Jesus diz para ela: tem sim. Está disposto a sofrer pelos pecadores? Igualzinho Fátima. Ela diz sim. E aí ele a ensina uma parte da oração que hoje está na Coroa das Lágrimas, né? A aparição é a do Jesus manietado porque ele está com as mãos presas. É o Jesus lá da crucificação, né? Da paixão de Cristo, né? Da paixão. Jesus da paixão está com as mãos presas, também ele manietado, e ele vai falar das jaculatórias, né? Que estão na Coroa das Lágrimas. Mas basicamente o que ele diz: esse tesouro precioso vai ser entregue a este instituto, que é o instituto da qual a irmã Amélia está fazendo parte. O que é interessante, ele diz: a minha mãe virá, né, e vai trazer aí o sacramental, né, o rosário, que Nossa Senhora depois ela aparece para ela, entregando para ela o cordolário, né, o que Nossa Senhora chamou de coroa. Certo. Coroa. São 7 contagens em 7 grupos. E 7 contagens brancas porque são lágrimas. Mas o que é interessante é o seguinte: o que Jesus falou para a irmã Amélia foi: o que eu vou te revelar não foi revelado vou trocar. O detalhe que eu vou te contar da revelação, né? Basicamente é isso, dando uma explicação um pouco mais teológica, uma frase um pouco mais teológica, não foi dito nos últimos 2000 anos. Que as lágrimas da minha mãe, os poderes que as lágrimas de Maria têm. E eu acho que é aí que está o ponto. Vai trazer uma devoção e vai falar das lágrimas de Maria. Quando Maria aparece para ela entregando o cordolário, Maria aparece com a túnica. A túnica é roxa, o manto azul e o véu branco. Mas o manto é roxo, mas a túnica é roxa. E aí vem um detalhe. Essa não é a Senhora das Dores, não, né? Que usa manto roxo? Não, a Nossa Senhora das Dores não. A Nossa Senhora das Dores tem as espadas no coração, certo? Mas o manto não é roxo, a túnica não é roxa. Não me lembro. Agora não me lembro também não. Mas é o que, né? Porque como essa vidente via muitas vezes Nossa Senhora, foram aparições até o final da tua vida, da vida dela e também via Jesus, ela tinha eventos extraordinários que aconteciam com ela. Aí de um jeito muito... Santa Catarina Laborré não tinha tantos eventos extraordinários nas aparições, quer dizer, só de o fato de ver Jesus e Maria já é extraordinário. Mas no caso da irmã Amélia era mais, assim, muito parecido com o Padre Pio, porque ela tinha chagas também. E ela tinha chagas com manifestação interna e manifestação externa. Ela também tinha... Para você ter ideia, teve evento dela com febre, muito parecido com o Padre Pio, que colocava o termômetro para medir nela, o termômetro estourava. Ouvia-se na cela dela, né, no quarto dela, ouvia-se gritos dos demônios. Ela tinha ataques físicos do demônio, muito parecido com... Que guerra espiritual, né, meu? Com o Padre Pio, muito parecido também com São João Maria Vianney. Ataques com o demônio mesmo, terrível. Então ela viveu, tanto é que ela era tida como louca. Só que o Dom Barreto, que conhecia a história dela, porque quando passava os eventos dela, esses eventos extraordinários, ela trabalhava, comia, rezava junto com as irmãs normalmente. Né? O Dom Barreto mandava fazer exames constantes nela. Constante, para ter tudo aquilo muito documentado. Mas o que eu acho interessante, Ale, é que a gente reflita sobre esse sofrimento de Jesus e de Maria. Ambos sofreram o que rendeu, o que redimiu o mundo?
Como é que o mundo foi salvo? Por Jesus sendo crucificado e morto na cruz, né? Mas foi a morte? Não, foi a ressurreição. A ressurreição. Não, mas o que redimiu o mundo? Foi a ressurreição ou foi a morte? Foi a morte. Que é o cordeiro morrer. É o cordeiro que morreu. Mas morrer? Se fosse só morrer, então por que ele sofreu tanto? Porque precisava, né? Porque eu acho que o nosso dia a dia, né? Pra falar a verdade, eu penso da seguinte forma. Aquele famoso ditado, ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Então a gente tem que sofrer um pouquinho para poder, no ser humano, vamos falar do ser humano carnal, eu penso assim, sofre para poder ver que aquilo poderia ter sido evitado. Mas por que Jesus sofreu tanto? Porque ele era humano, se fez não, humano. Mas por que tanta maldade contra ele? Ah, Por que simplesmente não pegaram ele igual os ladrões e colocaram na cruz? Ele foi bem diferenciado mesmo. Mas por quê? Por que aquela manifestação de ódio daquele Porque jeito? ele se julgou o profeta da época. Sim, mas esse é o sentido literal. Mas vamos tentar. Qual é a mensagem que passa pra gente? Jesus passar 12 horas de sofrimento intenso. Porque para outro não ser mais profeta, se julgar profeta. Não, isso era o que No os soldados humano, estavam né? querendo passar de recado. Então, um recado. Ok, mas o que Deus nos passou de recado com esse sofrimento? Porque Deus permitiu, né? Jesus falou, ó Senhora, faça de mim esse cálice. Mas se for da sua vontade, que assim seja, né? Mas que seja feita a sua vontade. Foi vontade de Deus. Vontade é um... vontade traz alegria, né? É estranho a gente falar de vontade. É estranho a gente falar de vontade. Você me pegou, por que Deus permitiu? Imagina como um pai. Por que o pai permitiu que seu filho fosse escorraçado, cuspido, espancado ao longo de 12 horas por todo aquele caminho? Os soldados queriam passar uma sensação de exemplo. Isso é para que ninguém mais faça o que ele fez. Isso. E Deus? O que Deus quis passar? Qual foi a mensagem de Deus? Que mesmo na dor eu estou aqui? Não sei, acho que não. Que mesmo na dor eu estou lá? Não. Será que olha o sofrimento do meu filho? E faça o pecado de você. Olha o que o pecado de vocês causa. Pode ser. Olha o que o pecado de vocês, ó, o pai, né? Olha o que o pecado de vocês causa em mim. É isso que vocês estão vendo. Esse sofrimento que vocês estão vendo Jesus passar é o que o pecado de vocês causa na Trindade, causa no seio do Pai. Olha o que vocês estão fazendo. O que redime a humanidade... Como se fosse, ele fez tantas coisas boas por vocês e olha o que vocês fizeram por ele. O que redime é a morte na cruz. Só que Jesus morre na cruz, entre aspas, rapidamente, porque ele passou 12 horas sendo espancado. Então, por isso que a igreja, obviamente, aí a Bíblia deixa isso muito claro, a cruz começa na hora que ele é manietado. A cruz começa na hora que as correntes são colocadas nas mãos dele. Ali começou a cruz. Mas todo esse processo até a morte, foi doloroso. Ela é um recado de sofrimento. Olha o sofrimento que o pai está sentindo. Não só a mãe, né? Não, ainda assim. Ainda não. Vamos chegar lá. Mas olha o sofrimento. Só que a pergunta é, quem de fato olhou para Jesus e sentiu a dor? Intensamente? Do início ao fim, né? Desde quando ela viu ele, né? Desde quando ela viu isso sendo manietado? Acho que qualquer mãe, né? Que vê o filho sendo maltratado. Ela não tá no Monte das Oliveiras, mas a gente sabe pela tradição que ela rapidamente começa a acompanhar o sofrimento dele. Então. Tanto que o filme do Mel Gibson mostra ela assistindo ele recebendo as chicotadas, né? Ela assistindo. Agora vamos pensar como pai e mãe, mano. Vamos pensar como pai e mãe. Eu mataria uns 3 soldados, se fosse eu, pra falar a verdade. Não precisa amarrar as mãos, manietar o seu filho, o Samuel. Mas só de alguém chegar e dar um croque na cabeça dele e você assistir e não poder fazer nada. Só imagina isso. É complicado. É inimaginável. Só imagina isso. Agora, imagina um pai sabendo
do filho que foi espancado até a morte. Não importa o que esse filho fez. Não importa o que esse filho fez. Tô dizendo assim, ó, eu acabei de presenciar, um amigo me contou uma história que um primo dele leva uma vida terrível, né, uma vida criminosa, fez muita coisa errada na vida. Fugido por um local aí, afastado do Brasil, aos 41 anos teve um AVC. Mas esse cara destruiu a vida de muita gente. Mas teve um AVC. Tá vegetando. Sabe quem tá desesperado para ir cuidar dele? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Não muda o amor. Isto é o amor reflexo de Deus que vem com o ruar. Esse é o amor na pura essência, é o que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus ali está sofrendo tudo, o homem santo, que não pecou por nada, ninguém está de fato sofrendo por ele como a própria mãe, olhando para o teu filho. Agora pensa o filho olhando para a mãe e vendo nela. Ele sabia da missão dele, né? Ele estava em desespero. Tanto é que suou sangue de medo. Contraiu tantos vasos que suou sangue de medo. Pediu a Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. A partir dali, ele sabia que estava sendo feita a vontade do Pai. Sabia. Então, como o cordeiro imolado foi para o matadouro mudo. Né? Mudo, tá em Isaías. Foi para o matadouro mudo. Mas imagina a hora que os olhos dele cruzam os olhos de Maria. O que ele enxerga de sofrimento naquela alma. Por isso que na nossa Via Crucis, né, nós temos, a tradição vai dizer, não está relatado na Bíblia, esse encontro de Maria com Jesus ao longo da procissão do Calvário, mas a gente sabe que é óbvio que esses olhares se encontraram. Esses olhares se encontraram. Não é só como João 19, 25. Esses olhares de fato se encontraram. Qual foi a quantidade de sofrimento que Maria teve? Muito. A gente consegue forte, imaginar o sofrimento desta mulher? Acho que nós não As espadas, né? suportaríamos, Como não. uma espada que ia transpassar seu coração. Foi dito lá no templo, né? Eu acho Quando que ela nós aparece no templo lá em Lucas, não uma suportaríamos. espada não. vai transpassar seu coração. Nós não suportaríamos. Você vê um filho nesse estado de espancamento. Uma mãe. Aí, cara, você chega para João 19, 25. Você vê aqui, né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé. Cara, isso aqui, quem é o pai e a mãe que estaria de pé? Por que o evangelista escolhe a frase de pé? Ele poderia simplesmente dizer, ó, junto à cruz estava sua mãe. E tudo bem, a gente entenderia ela desesperada, ela em prantos, mas por que ele escreve em pé? Força, dignidade, o sofrer com dignidade. Olha o olho no olho. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse, peraí, calma. Como que um homem na cruz, sendo espancado há 12 horas, estando crucificado, da qual o pulmão mal respira, com a boca toda cortada, tendo caído o caminho, o patíbulo, que é a trave que ele carrega, tem 50 quilos, quase 50, de 30 a 50 quilos, caindo amarrada na cabeça dele, ele todo ensanguentado, me explica como é que ele disse. Como que ele disse? Disse que, se ele tivesse falado, já era muito. Assim, ele disse, forças, mas né? não é só isso. Cognitivamente, ele viu a sua mãe. É isso que o evangelho está dizendo. E a viu em pé. A viu em pé. Como ele estava em pé.
passado por todo o sofrimento, ele caiu 3 vezes, segundo a tradição, e se manteve em pé. É colocado lá na cruz, em pé, dignidade. E ele olha, e a única pessoa que de fato, na alma, sofre o que ele está sofrendo, mas que ele aceitou, mas que sofre, como Simeão disse, né? Uma espada vai transpassar o seu coração, é essa mulher. Ninguém carrega o sofrimento, ninguém consegue descrever o tamanho do sofrimento que ela tá. Ninguém consegue descrever isso. Isso assim, indescritível. Descritível isso. Não tem como. Mesmo assim, permanece na palavra. Mas o reconhecimento dele em fazer o esforço, porque para ele falar, o que ele teria que fazer? Ele tem que liberar a entrada de ar no pulmão. Então ele vai ter que fazer um esforço empurrando o corpo para cima para que o pulmão sofra menos pressão, porque o pulmão está sendo pressionado pela clavícula inteira. Entra um pouco de ar na boca carregada de sangue. Como é que ele falou sem se engasgar? Com tanto sangue que ele estava. E fala, eis aí a sua mãe, mulher, ou mãe, eis aí o seu filho, né? O trecho é, mulher, eis aí o teu filho, é a dignidade, é a mulher do Apocalipse, é a mulher do Gênesis, é a mulher, eis aí o teu filho. E aí, filho, eis aí a tua mãe. Lembrando que a mãe do João também estava lá. Não havia nenhuma necessidade. Jesus não fez isso por uma necessidade social. Eu tenho que dar uma mãe, eu tenho que dar um filho para minha mãe porque ela vai passar fome. Não, ela tem parentes. Daí os parentes dela estavam lá. Eu preciso arrumar uma mãe para o João. Não, o João é o filho da Salomé. A Salomé também está aos pés da cruz. Não tinha uma necessidade social aqui. Não tinha uma proteção social. Ele não ia fazer um esforço desse tamanho, um esforço que não é humano, para uma preocupação social. Não era essa a preocupação. Ou pra falar nada com nada. Nada com nada. E ainda está escrito. Né? E aí, o que redimiu o mundo foi o sofrimento de Jesus na cruz, que culmina na sua morte. Ou seja, o sofrimento redime o mundo. Quando Maria chega e fala para as crianças em Fátima, queres sofrer pelos pecadores? Queres? Quando fala para a irmã Amélia, quer sofrer pelos pecadores? Quando fala para o Padre Pio, quando ele vai receber a chaga, assim, ele diz, eu quero sofrer pelos pecadores que estão na guerra. É essa mesma mulher lá da cruz que ela ali sofre o que todo mundo sofreu. Por quem? Pelos pobres pecadores. Por isso que é muito provável que em algum século para frente nós veremos um quinto dogma, que é a corredenção. A redenção do mundo vem em Jesus na cruz, mas ela, se o sofrimento é o que redimiu o mundo, ninguém sofreu o tanto que ela sofreu também pelo mundo. Ela participou da redenção diretamente. Ela é corredentora. Jesus é a sua morte que redimiu o mundo, mas o sofrimento intenso dela ali, não que auxiliou, não que fosse o necessário, mas ele participa. Ele participa. Agregou ainda mais, né? É porque é a discípula fiel que andou com o seu Senhor até o último instante. Até o último instante. É isso que Jesus, quando coloca a irmã Amélia no centro para assistir a crucificação, é isso que ela viu, o olhar dos dois. As lágrimas que saíam de Maria. Imagina o filho olhando para sua mãe e vendo as lágrimas escorrendo. Se alguém fosse ali e enxugasse o rosto de Maria, o quanto que Jesus, o coração dele, não seria aliviado. Porque Jesus estava com 2 sofrimentos. Um físico intenso e um sentimental intenso na alma pela sua mãe. Se alguém acalentasse sua mãe, como João fez, e foi o único que ficou ali aos pés, né? Foi o único que deu o ombro para aquela mãe. Essas mulheres que estavam aqui. Também vai ter esse sentimento de Jesus. E é isso, né? que Jesus está querendo dizer para a irmã Amélia. Se você fizer o que João e as outras mulheres fizeram aos pés da cruz,
de enxugar a lágrima que mesmo com dignidade escorria da minha mãe, eu não consigo resistir ao que você me pediu. Porque também só consegue fazer isso uma pessoa pura. Só consegue fazer isso essas mulheres que estavam lá caminhando com Jesus. Só consegue fazer isso o João, que é o apóstolo amado, que deitou a cabeça no coração de Jesus. Só consegue fazer isso quem de fato ama Jesus. Só quem de fato ama Jesus consegue ter a empatia, o cuidado, a delicadeza de enxugar o rosto de Maria. É isso que ele está ensinando para Amélia, para a irmã Amélia. Enxuga, pega essas lágrimas da minha mãe e diz para mim assim, ó, me mostra elas de novo. Porque na hora que você me mostrar as lágrimas da minha mãe de novo, eu não resisto. Eu não resisto. Isso é o que está ali. O que é nos ensinado e depois é passado é para que a gente pratique a coroa das lágrimas. Pratica. Exercita essa devoção. Essa devoção. Essa devoção. Nunca se ouviu dizer, né? Como estava lá, a gente disse que São Bernardo de Claraval vai dizer aquela oração, que um pedacinho dela resumidamente nunca se ouviu dizer que aquele que houvesse recorrido a vós fosse desamparado. Nunca se ouviu dizer. Então, no desespero, esta é uma oração constante de entrega. Isso é o direto. Mas a gente também não pode esquecer os efeitos para a humanidade. Por que Brasil? Por que Brasil? Tudo foi preparado desde o Dom Barreto, aquele homem santo, que espalha a evangelização, aquela mulher que vem da Península Ibérica, que está no Brasil, que está em Campinas. Por que o Brasil? Numa das aparições que a gente vai ter com a irmã Amélia, depois quando o Brasil é consagrado a Nossa Senhora Aparecida, na década de 30, 3 anos depois ela diz e aparece e fala, o Brasil é meu. O Brasil é meu. Então, o Brasil é meu. O mundo está se destruindo, né? Sim. Tá difícil da gente entender as coisas. Identidade de gênero, aborto, essa conversa que vem acontecendo, a destruição das famílias, destruição das famílias completa, as pessoas perdendo o sentido, padres se suicidando, Já se viu isso? As pessoas perderam o sentido da vida completamente, porque as pessoas não sabem o que é amar. As pessoas não sabem enxugar o rosto de outro que sofre. Mas se você souber enxugar o rosto do outro que sofre, como o de Maria, as suas graças serão concedidas. Então, acho que, diferente de outros detalhes sociais, não sei o quê, acho que essa é um recado que passa, coroa das lágrimas. Coroa das lágrimas pra gente. É isso? Falta Simbres. Galera, nós falou, deixa o Espírito Santo agir, né? E nós falamos, deixa o Espírito Santo agir. Bateu 1h06 minutos a gente de podcast. Vai deixar Simbres pra próxima. Vamos deixar pra próxima, na sexta-feira, se Deus quiser, estarei aqui. Hoje é um sábado para quem acompanhar. Mas sexta estarei, se Deus permitir. Detalhe! E vamos voltar a falar de Simbre. Temos que terminar agora, né? Esqueci uma coisa. Ontem foi meu aniversário. É nada. É verdade. Então, peraí. Parabéns pra você nesta data. Parabéns. Parabéns, muitas felicidades. Você aí de casa que assistiu esse podcast, deixa o parabéns pro nosso irmão Fagner aí. E muitas bênçãos derramadas sobre ele, que ele possa cada vez mais transmitir essa paz, essa alegria em cada versículo, cada palavra que ele traz para nós de aprendizado. E cada vez eu fico... Mas foi a aparição... Mas pior que tudo, Sabe a que gente tem começa a falar uma coisa, ele me explica alguma coisa, quando ele vai ver já mudou. O dia da Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Quito, no Equador. 2 de fevereiro. Tem a ver com isso também. Mas Muito é isso. bem. Que ficamos então com o Simples na segundo episódio, né? Simples numa segunda parte, né? Creio que vamos subir esse primeiro, né? E já vamos gravar o Simples na semana que vem, já para engatar. Vai ter muitos episódios para subir ainda após esse e até antes, né? Gostou dessa? E é isso, Fagnão.
Eu, particularmente, bem. fiquei de queixo caído, novamente, né? Como toda vez que a gente tem uma história, começa com um jeito, né? De explicar e daqui a pouco, uau, mudou. E vem mais um ensinamento para nós, não só para mim, como pro Lu, pro Lex, né? Que hoje não se encontra com a gente, mas para você que tá em casa. Se você gostou, deixa aquele like maroto que a gente precisa de vocês acompanhando a gente, compartilhando, né? Na sua comunidade, com seus amigos. E ficaremos muito honrados e gratos se você se inscrever e ativar o sininho. Beleza? Muito bem. Pratiquem a devoção à coroa das lágrimas. Sim. Isso vai nos aproximar mais de Jesus. E não Enfim, esquece não vou me ensinar ela, porque eu acho que tem... Também se esforcem um pouquinho, procurem sobre ela. Vai ser bom pra vocês. Eu já tô com o meu, aqui, pronto pra começar a aprender, porque até então não tinha essa noção. E vou, a partir de hoje, por Deus do céu, vou ler essa coroa das lágrimas. Exato. E rezar, pra falar a verdade. Né, Jesus, Maria entrega, como na medalha milagrosa, Maria também entrega uma medalha. E igual na medalha milagrosa, que tinha Maria na frente e o ícone de Maria e Jesus atrás da medalha, na coroa das lágrimas, nós temos Maria numa parte da medalha e na outra parte da medalha nós temos Maria entregando o cordolário numa parte da medalha e na outra parte da medalha nós temos Jesus manietado. E as jaculatórias. Façam. É isso? É isso. Então vamos encerrar. Vamos lá? Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Maria, jamais esqueça de nós, nos cubra com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então a gente encerra e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, Até galera. mais. Tchau, tchau.